Eu tenho um amigo chamado Laudelino Pedroso, a esposa dele tinha alergia à bijuteria. Ela colocava uma aliança aqui de bijuteria, o dedo engrossava. Ficava aquela alergia. Aí um dia a filha dela falou para ela: mãe. Aí ela falou: não, filha, é porque a mamãe não tem dinheiro para comprar uma de ouro, tal. No centro de Santo André tem um calçadão chamado Oliveira Lima, em São Paulo. Quando ela está passando, junto com a filha, um mendigo sentado no chão, chama ela: dona. Ela segura a bolsa e diz: o sangue de Jesus tem poder. Por que ela fez isso, eu não sei. Não tinha R$1 lá dentro. Te repreenda em nome... Não, dona, eu não quero roubar a senhora, não. É porque eu achei uma coisa, não serve para mim. Quem sabe serve para a senhora? Pegou um saquinho assim e jogou para ela. Ela pegou, entrou dentro da loja Pernambucanas, foi para trás de uma gôndola, abriu. Quando abriu o saquinho, tinha uma caixinha. Quando ela abriu a caixinha, um par de aliança. Quando ela olhou o tamanho da aliança, ela é bem fortona, o dedo grosso, o marido do dedo fininho. A grandona serviu no dedo dela. Quando ela chegou em casa, a fininha serviu no dedo do esposo. Deus usou quem? O mendigo. Para dar ela o quê? Ouro. E aí, irmão? E aí? Se Deus quiser, Ele tira do ímpio para dar para o justo. Se Ele quiser, Ele usa o crente. E se Ele não quiser? Ele usa o descrente. Eu tenho um amigo pastor que foi ser pastor na Patagônia. A esposa grávida de 8 meses perdeu o neném. Ele angustiado dentro de uma igreja de madeira, num lugar onde ele ficou mais de ano sem ganhar uma alma para Jesus naquela cidade. E a Bíblia, e ele me contou, a Bíblia diz, tanto costumo de falar que a Bíblia diz, que eu ia dizer que a Bíblia diz, mas não é a Bíblia, não é eu mesmo. Ele ajoelhou uma madrugada pedindo Jesus para ir embora. Falou: Jesus, eu vou voltar para o Brasil, eu vou ligar para lá, vou pedir para a igreja me levar de volta. O Senhor não me enviou para cá, eu não ganhei ninguém para Jesus, minha esposa perdeu o filho, eu estou angustiado. 3 horas da manhã, a porta empurrada, entra um bêbado na igreja. Um vizinho da igreja que espancava a esposa, espancava os filhos. Foi lá no altar, colocou a mão no ombro dele e chamou ele assim. E quando ele olhou para trás, que ele viu que era o bêbado, ele pensou: meu Deus, eu já tenho tanto problema, esse homem entra aqui. O bêbado olhou para ele e disse assim: covarde, está querendo ir embora se a obra aqui ainda não foi realizada? Ele levantou e disse: Jesus está usando um bêbado para falar comigo? O senhor não quer aceitar Jesus, não? O bêbado disse: quero. Aceitou Jesus. No próximo culto, voltou com toda a família para a igreja. Esse meu amigo ficou mais 4 anos na Patagônia. Quando ele saiu da Patagônia, quem ficou sendo pastor da igreja? Não, irmão, ele não era bêbado mais não, agora ele é crente. Não, ele tá... Quem ficou... Sabe qual é o seu problema? Escolher o veículo. Escolher quem Deus vai usar. Deus escolhe o veículo. Você só recebe a bênção. Porque a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Quem crê que vai receber uma bênção de Deus? Quando Pedro chama e a menina sai para atender, os irmãos ficam na dúvida e eles vêm conferir a porta. Quando eles conferem a porta, era Pedro. Eles estavam orando por quem? Por Pedro. E agora Pedro está batendo na porta. Porque quando você ora, a resposta bate na porta. Você pode dizer isso para alguém? Diga para o teu irmão assim: uma resposta vai bater na tua porta. Vou falar um negócio aqui que, graças a Deus, você não é assim. Essa igreja não é assim. Eu também não sou assim, mas tem pessoas que são assim. Quem não ora, você já percebeu que o crente que não ora, ele vive correndo atrás de profecia? Ele vive correndo atrás de profeta? Ele vive correndo atrás, ele sobe e desce morro atrás de... É assim ou não é? O crente que ora não é ele que corre atrás do profeta. É o profeta que corre atrás dele. Ele não corre atrás da resposta, a resposta vem até ele. Se você orar, a resposta vai bater na porta. Quem está esperando uma resposta de Deus aqui?
Pedro entra, Pedro é a resposta da igreja e a frustração de Herodes. Porque Pedro não saiu, Pedro foi tirado. Pedro nunca sairia daquele lugar se Deus não o tirasse. Pedro nunca sairia da prisão se a igreja tivesse concordado com o decreto de Herodes. Talvez hoje eu não estaria pregando esta mensagem se naqueles dias a igreja não tivesse orado. E sabe para que Deus te trouxe aqui esta noite? Para não aceitar o decreto de Herodes. Tem alguém que recebeu um edito final do advogado, do juiz, do médico. Deus está dizendo assim: você só vai concordar quando você ouvir o que eu tenho para dizer. Quem acredita que a última palavra vai vir da boca de Deus? Segure as suas duas mãos levantadas aos céus e deixa eu te liberar esta palavra. Não concorde. Olha, ainda que Herodes fala, Herodes é uma autoridade, o médico é uma autoridade, o advogado é uma autoridade, o juiz é uma autoridade, mas Deus é uma autoridade acima deles. E Deus te trouxe aqui esta noite para te dizer que ainda que haja um decreto humano, um diagnóstico humano, uma palavra final humana, você vai continuar orando até que a palavra final venha da boca de Deus. A palavra final virá da boca de Deus. Eu sinto algo de Deus aqui. Eu já vou terminar já em poucos minutos, mas eu queria que você ficasse de pé um minuto. Sentado não dá. O Espírito de Deus acaba de me dizer algo aqui agora. Sabe o que algumas mães ouviram? Algumas mães ouviram o seguinte: o seu filho vai morrer assassinado. Seu filho vai morrer na cadeia. Sabe o que algumas esposas ouviram? O seu casamento acabou. A sua família já era. Sabe o que alguns empresários ouviram? Você está falido. Ninguém levanta essa empresa. Ninguém levanta esse negócio. O Espírito de Deus está movendo o meu espírito para dizer que algumas pessoas aqui receberam decretos humanos. Alguém chegou com um edito. Alguém chegou para você e disse: não tem jeito para isso, não tem jeito para esta pessoa, não tem jeito para esta causa, não tem jeito para esse casamento, não tem jeito para esse filho, não tem jeito para esse pai. Agora, você escolhe se você concorda com Herodes ou se você vai fazer o que a igreja sabe fazer. A igreja vai orar. Sabe por que eu estou pregando para vocês? Porque eu tive uma mãe que preferiu orar do que acreditar nas pessoas. As pessoas desacreditaram minha mãe a meu respeito. As pessoas disseram para minha mãe: o seu filho não vive até os 20 anos. As pessoas disseram para minha mãe: o teu filho, ninguém conserta ele, nem a sociedade, nem a senhora, ninguém, nem Deus conserta ele. Com 16 anos de idade eu chegava em casa drogado, bêbado. Com 17 anos de idade eu já tinha ameaça de morte sobre a minha vida. Todas as vezes que eu chegava, minha mãe tinha um costume, lá em Minas Gerais tem o costume de colocar comida no prato e pôr outro prato em cima para não esfriar. Quando eu chegava, minha mãe acordava e dizia para mim, eu bêbado, minha mãe dizia para mim: senta aí, meu filho. Aí eu dizia: não, mãe, eu vou dormir. Ela disse: não, profeta. Senta aí, pastor Moisés. Eu disse: pô, mãe, para com essas neuroses da senhora de me chamar de pastor, de me chamar de profeta. Eu sou maconheiro, eu gosto de droga, eu gosto de samba. A minha mãe dizia assim: eu sei em quem tenho crido. O dia que eu aceitei Jesus, eu fui para casa correndo, não foi andando. O dia que eu aceitei Jesus, eu fui para minha casa correndo. Sabe para quê? Para cumprimentar minha mãe com a paz do Senhor. Cheguei em casa e disse: minha mãe, a paz do Senhor Jesus. Ela disse: a paz do Senhor. Eu disse: a partir de hoje, eu estou servindo ao Senhor Jesus. Obrigado, minha mãe, por não ter acreditado nas pessoas e nem no inferno. Obrigado por ter acreditado em Deus e não desistido de mim. Levanta comigo as mãos aos céus. Vai acontecer algo espiritual muito forte aqui agora. Derevai, oseri, mi canturia.
Derrevia surimia, turimia vergia, shai derrevia. Vai acontecer algo no mundo espiritual tremendo aqui agora. O mundo espiritual vai entrar em movimento aqui agora. Sepulturas serão fechadas. Anjos vão subir e anjos vão descer. Demônios vão fugir e portas vão abrir. Porque você vai fazer o que a igreja sabe fazer. Herodes disse: vai morrer. Herodes disse: não tem jeito. Herodes disse: vai dar divórcio. Herodes disse: acabou. Herodes disse: está desviado e nunca mais volta. Herodes disse: está no mundo e nunca mais retorna. Mas a igreja está orando. E quando a igreja ora, o decreto de Herodes é rasgado e Deus escreve uma página nova. Deus está dizendo que se você orar, Ele vai confundir os homens, Ele vai confundir a medicina, Ele vai confundir as pessoas. A tua oração vai movimentar a mão de Deus. A tua oração vai movimentar os céus. A tua oração vai movimentar os anjos do céu. A tua oração vai fazer porta abrir automaticamente. A tua oração vai cegar o adversário. A sua oração vai fazer com que Deus toque alguém. E com as mãos levantadas aos céus, você está aqui e Deus vai tocar alguém que está longe. Você está aqui, Deus vai tocar alguém que está dentro da tua casa. Você que recebeu um edito, seja do médico, do advogado, do juiz, da família. Você que ouviu uma palavra dizendo: acabou, já era. Deus está dizendo: eu estou te dando a oportunidade de não aceitar a palavra de Herodes como a palavra final. Deus está dizendo nesta noite pela palavra: não é o fim. Deus está dizendo pela palavra esta noite: não acabou. Herodes não vai conseguir concluir o que ele decretou, porque vai haver uma intervenção de Deus. Assim como a igreja primitiva orava, nós vamos orar aqui agora. Levante as mãos aos céus e feche os olhos. Eu vou até parar de falar no microfone para ouvir a voz de você orando. Dê nome agora. Fala o nome do teu filho na oração, do teu esposo. Fala o nome da tua empresa, o nome do teu bairro, da tua rua. Fala o nome da situação que decretaram falência. Fala o nome da situação que disseram que acabou. Eu vou contar de 1 a 3 e você começa a orar. E quando você começar a orar, o edito de Herodes vai ser rasgado. E o edito de Deus, o decreto de Deus vai ser cumprido. Só a igreja que tem fé. Vai lá, começa. 1. Deus vai confundir os médicos. Derreminúria sorimicandaraia. 2. A tua parentela vai ver o que Deus vai fazer dentro daquela casa. 3. A voz da igreja orando. A igreja quando ora. Isso, irmão, solte a voz. Cadê a voz das irmãs? Cadê a voz dos irmãos? Tem alguém que ainda não está falando. Deus está dizendo: eu quero ouvir a voz. A voz da igreja. 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 Já foi liberado aqui esta noite. É uma noite de cura divina. É uma noite de intervenção divina. É uma noite de milagres. Oramanda calassuri me comanarabaia. Isso, orando, igreja.